É madrugada no Brasil. As TVs de tubo ainda embaçam a imagem, o som do narrador atravessa a casa e há um país inteiro em expectativa. Na tela, um carro preto e dourado, a Lotus 97T, está parado no grid de Estoril. A chuva cai como cortina. Aquele garoto de olhar fixo que o Brasil aprendeu a notar no ano anterior, com uma pilotagem quase sobrenatural em Mônaco, agora tem uma chance real de inscrever o próprio nome na história. Ele não quer apenas vencer. Ele quer provar que pertence a um lugar que até então parecia reservado a lendas. Para entender o peso desse dia, a gente volta um pouco. 1984, temporada de estreia. Senna entra na Fórmula 1 pela Toleman, uma equipe modesta longe do pelotão de frente. Ali, ele mostra lampejos de um talento absurdo. Segundo lugar no dilúvio de Mônaco. Aquela corrida interrompida que poderia ter sido sua primeira vitória. Terceiro em Brands Hatch e no fim do ano, terceiro em Portugal. 3 pódios com um carro que não era naturalmente um protagonista. O suficiente para o paddock entender. Havia um fenômeno chegando. No fim de 84, Ayrton conquista a transferência que muda tudo. A Lotus, time icônico, o contrata para 1985. É a Lotus do preto e dourado John Player Special. Agora com motor Renault F15B V6 Turbo, um foguete de 1,5 litro com potência acima de 750-800 TNV. Às vezes muito mais nos modos de qualificação, de uma brutalidade típica da era turbo. O carro é assinado por Gerard Ducarrouge. Aerodinâmica afiada, boards pioneiros. Um conjunto que poderia não ser o melhor do grid, mas seria rápido nas mãos certas. Nas mãos de Ayrton chega Estoril, 21 de abril de 1985, segunda etapa do campeonato. Senna marca sua primeira pole na F1, colocando a Lotus número 12 na frente de Alain Prost, com o McLaren Tag. Ao lado, na segunda fila, Keke Rosberg e Hélio de Angelis. A previsão fala em tempo fechado. O Atlântico sopra frio sobre o autódromo. Ayrton cumprimenta os mecânicos, ajusta o cinto, fecha o visor. A câmera pega o gesto automático, as mãos volantes, leves, afinando a relação com o carro. O semáforo apaga. Naquele instante, ninguém sabe, mas está começando um dos dias mais importantes da história da F1 então, desaba o dilúvio. A pista vira um espelho quebrado. Poças espessas se formam nas entradas de curva, o asfalto português devolve spray como neblina. Quase todos tateiam. O Lotus preto não. Ayrton reage como se os pneus encontrassem uma linha invisível sob a água. Ao fim da primeira volta, ele já abriu 2,7 para De Angelis. Em 10 voltas, a diferença passa de 13 e segue subindo. O rádio informa incidentes em vários pontos, carros rodam, bandeiras amarelas se multiplicam. O número 12 parece flutuar. A chuva aumenta. Ayrton pede, com gestos ao longo do pit lane, que a direção pare a prova. Não param. Ele se adapta, diminui quando precisa, ataca quando a visibilidade abre e impõe um ritmo impossível para os outros, com a frieza de quem controla o caos. Aquela corrida vira resistência. A 2 horas de prova, por regulamento, a direção indica última volta no início das 600 e os 10. O cronômetro vence a distância. A corrida terminaria no tempo e não nas 70 voltas previstas. Ayrton cruza a linha tendo liderado todas as voltas. Na bandeirada, só Michele Alboreto permanece na mesma volta do brasileiro. O resto do mundo ficou para trás. Pole, vitória, volta mais rápida e liderança de ponta a ponta. Uma hecatombe esportiva. A primeira vitória do Ayrton na F1, a primeira de 41. E para a Lotus, o primeiro triunfo desde a morte de Colin Chapman em 1982. Chove em Estoril. E nasce o Senna que o mundo inteiro aprenderia a temer na água. Mas o que torna esse dia mais do que estatística é a jornada que o antecede. Senna vinha de um 84 de aprendizado forçado. Quebras, abandonos, um carro caprichoso e ao mesmo tempo pódios colossais na chuva de Mônaco e em pistas onde a tocada fina era premiada. Era como se cada volta tivesse sido a aula que ele queria. E em 85, com a Lotus, Ayrton encontra o instrumento para transformar conhecimento em domínio. O 97T não era perfeito, mas conversava com ele. Dianteira precisa, traseira delicada, motor cheio, uma sinfonia difícil de reger. Ele rege. A psicologia daquele domingo conta muito. A chuva é uma metáfora fácil. O brasileiro que se levanta no temporal, mas no cockpit a metáfora vira método. Ayrton sempre falou em estado de máxima concentração, uma entrega quase mística à tarefa. Em Estoril isso aparece em detalhes. O toque mínimo no acelerador para não travar o diferencial, a leitura do corredor com menos água, a tomada 1/2 metro fora do traçado habitual para buscar aderência onde ninguém via. Muita gente enxergou coragem ali, e claro que havia. Mas o que separa Ayrton é a consciência. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E por quê? Há um momento,
tantas vezes narrado por quem viveu aquele dia, em que o paddock percebe que não se trata de um piloto rápido na chuva, mas de um piloto que organiza a chuva. Enquanto carros rodavam e encostavam, 9 dos 26 inscritos conseguem, a duras penas, ver a bandeira quadriculada. Tambay, Renault, e De Angelis, Lotus, terminam a uma volta. Mansell e Beloff a 2 voltas. Alboreto, o mais próximo, ainda fica mais de 1 minuto atrás ao final. É domínio técnico, mental, físico. É o piloto inteiro. Os números contam o texto em letras garrafais. Pole 1:21:07 no sábado seco. Volta mais rápida 1:44.121 na água. Liderança de cabo a rabo no domingo. Vitória por tempo e não por volta, ao estourar o limite das 2 horas, apenas Alboreto na volta do líder. Se você procurar um manual de como vencer uma corrida molhada, Estoril 85 é uma edição de luxo, mas o documentário que a gente quer fazer não é só sobre ganhar, é sobre chegar até lá. Em 1984, de Toleman, Senna aprende a resistir. Em 1985, com a Lotus, aprende a mandar. Essa transição é o arco clássico do herói, do talento que pede passagem ao campeão em construção. A chuva dá a ele o palco perfeito. Ao mesmo tempo que equaliza a potência bruta dos motores turbo, expõe quem tem sensibilidade para ler pista, pneus, aquaplanagem, visibilidade. O jovem brasileiro de 25 anos, que nos boxes é tímido e direto, vira um cirurgião. Decide onde arriscar, onde ceder, onde guiar 0,5 segundo abaixo do limite para sobreviver à próxima curva, e onde empurrar esse limite para mais longe. O efeito para a Lotus é catarse. Desde a morte de Colin Chapman, 1982, o time carrega a sombra do fundador. A vitória do número 12 de Ayrton Senna em Estoril é mais do que um troféu. É um fecho de luto e o começo de uma nova identidade. Técnicos e mecânicos falam em comando do piloto sobre o processo de trabalho, em como Ayrton explicava sensações com uma precisão que acelerava o acerto. Naquele domingo, a equipe inteira entende que o piloto que eles contrataram não é somente veloz, é um líder de projeto. E para o Brasil, o que isso significa? Significa retomar um fio que vinha de Fittipaldi e Piquet, mas com uma carga emocional única. A primeira vitória carrega símbolos, o preto e dourado que vira ícone, o capacete amarelo, verde e azul contrastando com o céu cinza de Estoril, o hino brasileiro retomando a trilha sonora da F1. Quem assistiu naquele amanhecer sentiu que algo clicou. Aquele piloto não era apenas promissor, era inevitável. Voltemos à pista para ver como ele constrói essa inevitabilidade. Há trechos em que, pela câmera aberta, o Lotus aparece sozinho, como se fosse outra categoria. Há trechos de on-board, raros à época, que mostram a mão leve nos guarda-chuvas de água, o volante sem correções bruscas, o acelerador usado como pincel, não como martelo. No 15º giro, a volta mais rápida acontece quando a maioria ainda tenta entender onde a água se acumula. Um detalhe: em alguns setores, Ayrton escolhe linhas fora do trilho seco de borracha para encontrar microaderência. Ajusta a pressão do pedal como quem negocia, e não como quem impõe. A pista responde, a direção de prova hesita. Ayrton gesticula pedindo bandeira vermelha. Não vem. Ele reduz um pouco o ímpeto, tende a segurança quando necessário, e acelera de novo quando a visibilidade permite. A corrida acaba no relógio. É uma imagem forte. A vitória declarada não por distância, mas por tempo sobrevivido. Isso conversa com a metáfora brasileira, a da resiliência, mas também com a do controle. Ele não brindou a sorte, ele administrou o caos. Quando o carro para no parque fechado, há braços contidos e olhos marejados. Para um piloto que tantas vezes seria associado à ideia de êxtase competitivo, ali há antes de tudo alívio. O alívio de quem sabe o que custou chegar até ali. Do kart aos fórmulas, da Inglaterra fria ao asfalto português encharcado, do aprendizado na Toleman ao concerto de Estoril com a Lotus. O microfone se aproxima e o Brasil espera uma frase grandiloquente. Ele fala pouco. Os dados já falaram por ele. Primeira vitória, primeira pole, volta mais rápida, liderança de ponta a ponta, apenas um rival na mesma volta. O resto o mundo entenderia nos anos seguintes. E o que Estoril 85 desencadeia? Para a reputação, a certidão de nascimento do rei da chuva. Para o campeonato, a prova de que a Lotus tinha, se não o melhor carro, o melhor intérprete. A temporada ainda traria altos e baixos. A era turbo era cruel com confiabilidade. Mas dali em diante, o grid inteiro pilotaria com uma nova referência em mente. Se chover, você está correndo contra Ayrton. Não contra a Lotus, não contra o Renault, mas contra o cara que reorganiza a água. A jornada do herói tem um retorno, e o retorno de Estoril é simbólico. Em 1984, Senna já tinha passado por ali com a Toleman e subido no pódio.
Em 1985, no mesmo palco, converte o presságio em consagração. A narrativa brasileira gosta de heróis que se constroem contra as circunstâncias. O menino que enfrenta a chuva, o corpo que aguenta, a mente que não cede. Em Estoril, esse arquétipo encontra seu emblema. Mas acima de tudo, Estoril 85 explica por que Ayrton Senna seria amado mesmo por quem nunca se importou com carros, porque ali se vê de forma cristalina o trabalho. Não é milagre, é método, coragem e persistência. Quase 4 décadas depois, a vitória segue viva. O clube de futebol Estoril Praia celebrou recentemente os 40 anos daquele dia, com um uniforme verde e amarelo inspirado no capacete de Ayrton. O carro Lotus 97T voltou a ser exibido. Mecânicos da época relembram a precisão do piloto. Jornalistas retomam as estatísticas que parecem ficção. Tudo isso é bonito, mas o que verdadeiramente permanece é a sensação daquele amanhecer, a de que vimos nascer algo.